muito bem-vindo ao Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje eu trouxe um profissional que vai ajudar muito você com a sua empresa, com o seu clima organizacional, que é tão importante. Um ambiente bom, um ambiente harmônico dentro de uma empresa é fundamental para os resultados finais. Para você que é empresário, fique até o final e conheça ele. Ele que atuou em diversas formações, como eletrônica, telecomunicações, já foi analista de sistemas e agora está há mais de 20 anos como psicólogo organizacional, somando ao todo 30 anos de experiência como empresário. E ele está aqui para nos ensinar como um clima empresarial bom, harmônico, se torna mais produtivo o trabalho. Então vamos receber Pedro Beltrão. Seja muito bem-vindo, Pedro. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar, poder vivenciar um pouco aqui o programa e colaborar um pouquinho com a experiência, com a troca, né? Acho que vai ser uma troca aqui, Com né? certeza. A gente poder conversar, porque empresário é assim, a gente aprende hoje, amanhã e depois, né? Faz parte, né? É verdade, o conhecimento, ele é extremamente importante e muito desafiador, porque não são só técnicas, né? A gente tem que aprender a lidar com pessoas, a conversar, a resolver conflitos, desafios, que na empresa tá cheio, né? A gente ouve muito falar assim, né, que empresário é uma carreira solo, que é difícil da gente conversar com outros, da gente trocar, porque às vezes a gente não quer abrir nossos números, nossas dificuldades, nossa realidade, né? Mas empresário mesmo de sucesso pensa diferente, né? Tá na troca, tá falando das dificuldades, Com tá certeza. falando daquelas questões que às vezes não tem solução, porque às vezes o que é um problema para mim é uma solução para você. É justamente nessa troca que a gente vai ali enxergando, né? Eu brinco assim, aquele ponto cego, que você olha no Exato. espelho e E não são vê, né? tantos. E são tantos, São né? tantos. Quando a gente se fecha, a gente acaba avançando, mas tropeçando, né? E aí a gente esbarra numa dificuldade, e aí, sei lá, desmorona, e aí vem outra. Mas assim, quando a gente está num grupo, né, a gente começa a se abrir, a trocar, a gente vai fazendo assim uma rede de apoio, né? E isso é Exato. que nos dá força da gente continuar, da gente seguir, né? E dá qualidade para o nosso know-how, né? Você aprender com o outro também, não precisa cair no buraco sozinho. Às vezes o Pedro aqui tem um conhecimento que eu não tenho, ele me ensina, isso é fantástico. Ô, Pedro, o que te fez entrar no mundo organizacional? Ah, eu acho que primeiro foi assim uma inquietude da questão do perfil, né? A gente está falando acho que do meu primeiro negócio, assim, foi em 94, né? Uau, uau. Foi em 94. Eu tinha 9 Eu anos. tinha 9 anos, né? 8. Mas agora você vai me denunciar que é a minha idade, né? Eu ia falar rapidinho essa parte para Passa pular pra frente. isso, né? Mas é Imagina isso. a experiência. É. Acho incrível. Mas essa questão de você tomar as decisões, de você empreender, e, cara, isso me encantava, sabe? De ter alguma coisa eh, que você pudesse administrar, sabe? Eu ficava olhando para aquilo quando criança, olhava e aquilo me fascinava, esse mundo, né? E Uhum. via as pessoas assim tomando as decisões e falava, cara, acho que um dia eu vou chegar num negócio desse aí, né? E aí em 94 eu comecei e não imaginava que era tão difícil, né? Eu brinco assim, assinar um cheque, sabe? Porque às vezes é fácil da gente pedir, né? Às vezes a gente vê colaborador querendo investimento para isso, ou querendo um caixa para fazer alguma atividade, às vezes uma comemoração, ou às vezes até compra de um equipamento e alguma coisa, e você olhando, ter que assinar o cheque, Vida. não é uma coisa fácil. Mas ainda assim, o mais difícil para mim foi quando eu tinha que assinar uma rescisão. Ai, nossa. Isso eu vou te dizer, Uhum. é assim, E como conduzir é aquilo? doído, né? Porque eu já tive vários casos. Eu olhava assim porque às vezes era uma necessidade que a empresa não fazia mais sentido Uhum. aquela posição que aquele colaborador ocupava, ou porque realmente aquele colaborador não estava se encaixando naquilo. E muitas vezes eu olhava para mim e falava assim, cara, eu fracassei. Poxa vida. Eu fracassei. Porque eu tive um colaborador que eu estou me lembrando aqui agora, e aí estava, assim, tinha passado um pouco do meio do mês, e eles estavam conversando lá e tal,
E ele pedindo dinheiro para passagem para um outro colega e tal. Aí eu cheguei e tal, ele conversando. Cara, e ele falou assim: quando tem comida em casa, a gente come. Quando não tem, a gente não come. Mas eu preciso Nossa. vir trabalhar. Cara, aquilo, sabe, corta assim meu coração. Enquanto empresário, a gente precisa sobreviver, mas a Uhum. gente também carrega esse lado humano, né, de olhar para os colaboradores e muitas vezes a gente sem ter o que fazer. Agora, você imagina, ainda assim você ter que demitir. Uau, Para mim, assim, corta assim, eu cortava imagino meu que sim. coração, assim, que era um momento que a empresa não estava crescendo, mas estava estabilizada, mas eu tinha que trocar essa função. E foi duro, né? Mas Eu imagino. a vida a vida segue. E aí a gente falando das redes de apoio, mas Sim, também aquelas pessoas que a gente troca, né? Não só questões técnicas, não só questões assim de conhecimento, mas principalmente os apoios emocionais. sim. Porque uma outra realidade que poucos empresários ainda hoje falam é como você chega em casa, quando você deita a sua cabeça no travesseiro e você Uhum. não consegue dormir porque você está olhando para a conta do seu banco, mas também que você está olhando para uma dificuldade que você tem para o colaborador. Tem acho que umas 2 semanas, eu estava fazendo um diagnóstico numa empresa e aí começando a conversar, explicando para ele essas questões dos riscos que tem relacionados às questões psicossociais de cada colaborador. A gente estava falando de clima organizacional e Sim. tal. E aí ele estava assim, sabe, com aquela fisionomia quando a gente olha assim meio tenso e tal. Uhum. E eu não sei, eu perguntei, cara, mas está tudo bem? Ele falou, Pedro, você falou uma coisa que eu vou precisar aqui, quando terminar a reunião, eu vou O precisar ir quê? lá na minha outra unidade pedir desculpa para uma colaboradora, Uau. porque eu não percebi, mas eu acho que minha fala não foi boa com ela. E ele não preocupado com a questão que a gente falou um pouco sobre assédio moral, ele não estava preocupado com isso, mas eu O senti que que ele estava causou? falando assim, cara, eu na minha correria do meu dia a dia, na minha forma de falar, de trocar, acho que eu fui bruto com ela. Eu vou Sim. precisar ir lá voltar a pedir desculpas para ela. E é o automático, né? A E é correria, a um, pressa que liga aquele botãozinho que você só vai para o resultado, só vai para os afazeres e acaba. e é. E é por isso que, né, acho que todo empresário que está assim um pouco antenado está ouvindo falar nessa questão da NR1 e Sim, tal. E aí extremamente eu vejo um importante. monte de colegas assim, que eu também sou empresário, eu vejo um monte de colegas falando assim, cara, mais um custo, mais uma despesa. Eu falei, de certa forma, eu acho que vai ser mais um investimento. Eu gostaria que você olhasse dessa forma. Sim, Mas por que mais um investimento? Que você vai ter que cumprir com essa determinação, com essas exigências do MTE. Mas essa exigência pode ser uma oportunidade para claro. você, de você olhar para o seu time de forma diferente, de você Humana. humana, de você promover saúde mental nos seus colaboradores. E por que o investimento? Porque você pode ter certeza absoluta, quando você tem funcionários com menos turnover, com clima organizacional, mas também com presenteísmo, né? Uau. Que as pessoas hoje não estão tão presentes para isso, Em mas nenhum lugar. é, mas aquela pessoa que está dentro da empresa e está lá o tempo todo, olhando no celular, ou levanta, vai para o banheiro, ou sai, vai tomar um cafezinho no meio do expediente. Ah, eu tenho uma unha para fazer, eu tenho um. Cara, isso a gente não tem nem assim um instrumento hoje que consiga mensurar isso, porque o turnover é fácil, né? Sim. Ou a pessoa está presente, né? Ou vem trabalhar ou não Uhum. vem. Agora, a pessoa que está presente e não produz, né? Então, quando Ó, eu falo de NR1, dessa, dessa mudança que teve na norma agora, é, que vai entrar em vigor agora, dia 26, né, de maio, ela traz essa questão assim dessa preocupação, mas o primeiro passo é de um diagnóstico, né? Então uhum, com pensa no certeza. seguinte, você vai no médico e fala assim, eu não estou me sentindo bem, mas o médico precisa ter um diagnóstico para saber que tipo de tratamento, que tipo de intervenção ele vai fazer. Exato. E a NR1 ela nos faz isso. O primeiro passo é a gente ir na empresa e fazer um diagnóstico. A gente tem 9 parâmetros estabelecidos pelo MTE para a gente classificar o quanto que isso está presente na sua empresa e Sim. qual a probabilidade disso acontecer. Aí eu estou falando de assédio moral, sexual, estou falando de clima organizacional e tantas outras coisas que se desdobram num monte. E Sim. a partir disso é que a gente promove as intervenções.
E aí pensa no seguinte, temos o diagnóstico, temos as intervenções, e aí a gente tem o quê? Toda a documentação que a empresa precisa, aí sim, para cumprir normas. Mas eu acho que o empresário, ele vai olhar não para o cumprimento de ter Uhum. mais um documento, mas simplesmente dele ter um ROI positivo no final do mês ou dele aumentar o ROI dele, né? Acho que essa é a grande ideia da NR1, né? A grande Exato. oportunidade para os empresários olharem agora. E extremamente importante, a gente lida com pessoas, não olhar para essa norma, para essa lei como uma medida punitiva, e sim uma forma de aprendizado também. Imagina a gente aprender a conviver com quem trabalha com a gente. Eu tenho certeza que o resultado lá em casa também vai ser melhor. Vai A gente ser, vai com chegar muito certeza. melhor em casa, né? Não vai ter aquele conflito. Vai ter conflito, mas aprender a É, gerenciar isso de forma correta e com profissionais como você na é. liderança é extremamente Você fundamental. tocou num ponto assim muito interessante, né? Que isso é quase tão importante quanto, né? A gente carrega isso como uma grande assim, uma grande missão, um grande legado que a gente Com quer, certeza. porque na medida em que você tem relações mais saudáveis profissionalmente, onde você exerce o respeito, mas exerce a escuta, exerce o comprometimento, o profissionalismo, estar presente, e você exercita isso no seu ambiente corporativo, no seu ambiente organizacional. Quando você chega em casa, você está diferente. E aí você imagina, quando a gente começa a fazer essas intervenções em uma pessoa na empresa, e essa pessoa volta, tem 5, 6 membros na sua família, e Isso. começa a mudar isso, né? É um A ciclo proporção virtuoso. que isso toma na sociedade, né? É Fantástico! isso. Pedro Beltrão deu um show aqui para nós. Legal. Você é uma pessoa muito humana. Eu tenho certeza que as empresas que você vai, que você toca, faz toda a diferença na vida de todas as pessoas e acaba refletindo isso na sociedade. É uma consequência, é uma boa consequência. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho também. Ok. Obrigada por ter vindo no Pode Ser Franca e te convido a participar por 1 hora. Eu acho que vai ser pouco, né, gente? Vocês perceberam que tem muito assunto aqui, muito conteúdo. Ah, que São legal. 30 anos de experiência. Muito obrigada, Vai ser uma Pedro. alegria e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Manda esse episódio para aquele empresário que você sabe que precisa. E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau.